Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor André Araújo. Estou aqui chegando para mais uma aula de futsal para você que é treinador, deseja trabalhar com futsal. A gente tem um assunto muito legal essa semana, retomando aí depois de um período aí de muita prática, né? Muita mão na massa e que eu vou contar para vocês também aí ao longo dos próximos dias. Antes de começar a falar do nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa as notificações para receber todas as novidades dos conteúdos que a gente está preparando e que estão cada vez mais interessantes, cada vez mais a galera tem aproveitado. Eu tenho recebido aí muitos feedbacks de treinadores aí espalhados, não só pelo Brasil, mas por outros países também que estão aproveitando, estão colocando em prática e estão aí de repente se beneficiando e de tudo que a gente tem feito aí em prol do futsal, especialmente visando o trabalho do treinador. Cara, antes eu ainda gostaria de deixar aqui um agradecimento. Eu tô com a camiseta aqui do Team Maier Persson, tá? A camiseta da Mariana, um dos parceiros aí do meu trabalho durante o primeiro semestre, tá? Meu trabalho como treinador de futsal. A gente teve também aí outros parceiros, onde eu já deixei os agradecimentos aí nas redes sociais da equipe que eu trabalho. Aqui também eu estou sempre citando esses parceiros e eu estou com a camiseta hoje da equipe da Mariana. A Mariana é uma agente de intercâmbio esportivo, ela mora nos Estados Unidos, então se você tem interesse em estudar nos Estados Unidos com uma bolsa de até 100%, jogando futebol por uma universidade, entre em contato. Eu vou deixar aqui os dados e as informações para você estar acessando aí as redes sociais e os contatos da Mariana. Eu tenho certeza que ela vai conseguir aí te ajudar nesse sonho que hoje já é uma realidade para muitos atletas brasileiros que jogam futebol e até mesmo futsal. Tá legal? Então, obrigado Mariana, valeu pelo apoio. Espero que a gente continue aí com essa parceria e que muitos atletas aí viajem e estudem nos Estados Unidos jogando futsal e futebol. Cara, já que eu estou falando de parceria, o tema do nosso trabalho hoje, ele tem um tema bem específico, é o crescimento do futsal no Brasil, aumento de exposição e novas parcerias impulsionam o esporte. Lembrando que o nosso projeto ele é baseado em 3 pilares aí que vem sustentando todos os conteúdos e os trabalhos que eu tenho feito também estão baseados nesses pilares. O primeiro dele é formação profissional, é você estar estudando, estar adquirindo novos conhecimentos, estar buscando também novos conhecimentos para estar aplicando no seu trabalho. O segundo pilar é mão na massa, ou seja, facilitar que todo esse conhecimento, esses conteúdos sejam aplicados na prática também em diversos projetos aí e trabalhos desenvolvidos pelos treinadores que buscam essa formação. E o terceiro pilar, que é o pilar do nosso assunto de hoje, é o futsal como produto. Então muitos treinadores encontram dificuldades e de repente não enxergam aí oportunidades para ganhar mais dinheiro, para viver do futsal. O futsal de repente que é um esporte aí que vem lutando muito, principalmente com a concorrência que tem com o futebol de campo, mas que eu tenho visto muitos bons projetos. A gente tem criado aqui algumas estratégias que alguns treinadores inclusive já estão se beneficiando. Então a ideia é de colocar um assunto para vocês aí. A gente tem muitos conteúdos depois no nosso canal aqui, tem até uma playlist sobre o futsal como produto, com ideias, com sugestões de como você pode, através do futsal, gerar valor e gerar aumento de receita e ganhar mais dinheiro, evidentemente, porque o profissional que trabalha com futsal hoje, ele precisa ser valorizado. É um trabalho muito difícil, requer muito conhecimento, requer formação profissional, estudo, e aí você precisa sim ser valorizado. Cara, a ideia de ter eu vou basear o conteúdo desse vídeo aqui em um artigo que eu li na metade aí do semestre passado, um artigo sobre marketing esportivo escrito
tá? Pelo Felipe Drummond em uma coluna de um site. Felipe Drummond é presidente do Magnus Futsal, ele está muito ligado aí a todas as transformações porque vem passando o futsal brasileiro em relação a aspectos não apenas esportivos, mas também administrativos e comerciais. E eu tenho acompanhado aí o trabalho do Felipe. É muito legal porque ele está sempre compartilhando as informações relacionadas aos números, às estatísticas, aos resultados aí que os projetos que envolvem parceiros, patrocinadores, clubes, atletas têm gerado, e isso é algo muito forte para a gente estar mostrando quando a gente tem um projeto de futsal, como é o caso dos projetos que eu estou ligado aqui no meu trabalho. E também uma coisa muito interessante é que de repente eu tenho tentado absorver todo esse conteúdo, vocês vão ter exemplo no caso desse artigo, mas eu tenho tentado absorver esse conteúdo, filtrar isso e estar transformando isso em conhecimento para o treinador de futsal. Enquanto o Felipe, como um gestor, ele pensa em algo maior, ele pensa em uma estrutura que envolve desde de grandes clubes até chegar em grandes entidades como a FIFA, que é a que detém aí todo o poder em relação ao futsal no mundo. Tá? O projeto aqui não, a gente tenta partir de algo menor e levar, extrair aquilo que então é interessante para o treinador, e eu acho que tem muita coisa interessante que o treinador pode sim estar de repente levando para o seu trabalho. Hoje o treinador, eu tenho defendido, ele precisa ser um gestor também, desde um gestor de pessoas até um gestor de negócios, porque o futsal envolve muitas situações aí que vai precisar de repente de apontamentos comerciais, apontamentos administrativos, situações aí de gestão, e precisa ter alguém à frente de tudo isso. Os projetos são projetos, normalmente os projetos começam pequenos, entendeu? E vão crescendo ao longo. No início você não tem condição de ter uma pessoa para cuidar de tudo isso, então é muito importante que o treinador tenha também esse conhecimento básico no início, enquanto as coisas caminham aí de uma forma pequena, devagar, e aos poucos, à medida que vai crescendo, aí sim ele tem condição de colocar outras pessoas, de envolver de repente profissionais qualificados que vão atuar exclusivamente nessas áreas. A gente tem hoje equipes de futsal aí que contam com profissionais aí, de repente, para cuidar de redes sociais, para cuidar de patrocinadores, para cuidar às vezes até da imagem dos atletas, dos contratos, enfim, a gente tem toda uma galera já que se dedica ao marketing, mas a realidade ainda de grande parte das equipes e dos treinadores é uma realidade que ele precisa estar fazendo isso, ou através de parcerias, ou de repente através de pessoas que são voluntárias e ainda não recebem. Então é um trabalho muito difícil e eu acho que vale a pena trazer esse conteúdo nesse momento. Cara, então dito isso, espero que você tenha entendido a relação do assunto. É uma coisa que tem chamado a atenção e que eu tenho visto, e algumas pessoas comparam, cara, o objetivo do futsal se tornar a NBA do Brasil. E aí eu vejo, de repente, mesmo que muito distante, a NBA tem muitas coisas hoje que estão praticamente muito à frente, mas a gente tem algo que a NBA tem, e por isso que ela é um sucesso, é a matéria-prima. Então o atleta de futsal brasileiro, ele tem realmente um potencial enorme para que a mídia, para que o público, para que os patrocinadores, para que os parceiros tenham muito interesse. Então acho que a gente parte já de algo que é muito importante quando você quer de repente transformar uma modalidade esportiva, um evento, em um espetáculo grandioso, em algo que vai de repente se tornar uma indústria como é hoje a NBA. O futsal ele tem crescido sim a passos largos, e eu acho que essa talvez o fator que chame mais atenção. Claro que exige
uma preparação enorme de todos os envolvidos, dos atletas também. Então, se você é atleta de futsal, tá vendo, ou se você é treinador, lembre-se que você vai ter que preparar muito o seu atleta para estar, de repente, se inserindo aí nesse contexto mercadológico que muitos dirigentes sonham e pensam e que eu acho sim que é possível. A gente está muito perto aí de repente transformar o futsal em um produto que muito lucrativo. Então de uma maneira geral, porque a gente já tem casos aí, menores casos isolados, onde o futsal ele tem gerado muita receita, tem dado lucro, a gente tem tido resultados muito positivos, mas seria interessante que mais pessoas, mais clubes, muito mais treinadores tivessem acesso a tudo isso e que tivesse todos os benefícios do futsal. Então a questão, quando a gente fala de NBA, eu vejo muito a questão estética, a questão midiática, porque envolve transmissão, envolve televisão. Eu vou me pautar aqui nessa questão, principalmente que a gente está vivendo hoje, que é a questão das transmissões via streaming, que é os canais aí, de repente, que não são tradicionais, que até então não despertavam tanto interesse, mas com o advento da internet, com o crescimento das plataformas aí de transmissões independentes, tem crescido muito. Então hoje, para você ter uma ideia, os clubes aí têm televisões, as confederações, as federações, as entidades, e isso tem gerado um interesse enorme. O custo é menor, você consegue de repente atingir um público muito maior. Eu trouxe 2 exemplos aqui, antes da gente falar propriamente dito. Cara, nós tivemos um jogo, tá? Eu tive um jogo de uma equipe que eu sou treinador, com 23 mil espectadores assistindo ao vivo, um pico de transmissão. Parece um número baixo, mas quando você pensa que no ginásio cabem 3 mil pessoas, cara, é 8 vezes mais do que o público que você teria que lotar o ginásio ainda, e mesmo assim você teria 8 vezes mais pessoas vendo pelo YouTube. A final da Copa do Mundo, Portugal e Argentina, cara, 1.500.000 pessoas assistiram a final. Então são números expressivos e que você consegue de repente mostrar. Isso é uma prova de que realmente o futsal, quando você leva ele para um grande público, ou quando você proporciona que mais pessoas tenham acesso a transmissões, a jogos, ele realmente tem um retorno fantástico. E aí eu vou citar alguns exemplos que eu li no artigo, tá? Que o Felipe escreveu, e muito legal. Já falei a iniciativa dele de compartilhar essas informações, muitas informações, de repente a gente tem às vezes até com exclusividade nos textos que ele escreve, e de novo, a intenção minha aqui é de repente fazer com que o treinador extraia algo desses conteúdos, gere valor com isso, leve para o seu trabalho e consiga de repente se fortalecer e fazer com que as pessoas valorizem, e ele acabe aí entendendo o que é o futsal como produto hoje. Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção é que a Seleção Brasileira de Futsal conseguiu um patrocinador master. Então, cara, olha quanto tempo levou para isso acontecer. E aí o que me traz aqui é assim, é que você pode também dentro do seu projeto ter um patrocinador, ou ter vários patrocinadores. É muito difícil você conseguir um patrocinador master, porque esse patrocinador master ele tem que investir um valor alto, tá? Ele vai ter prioridade em várias situações, então cada modalidade, cada equipe, cada segmento pode desenvolver aí situações onde você vai pensar naquilo que você pode devolver para aquele patrocinador. E aí é muito interessante então que a seleção tenha um patrocinador master. Isso mostra de repente que assim o futsal superou de repente uma crise que vinha de muito tempo aí, quando escândalos vinham à tona e muitas situações
de corrupção, não só em grandes entidades, como em federações, até mesmo pessoas ligadas a clubes, de repente envolvidas aí em situações que eram muito ruins para o esporte. Então o futsal deixou de lado essa imagem e o fato de ter um patrocinador master faz com que as pessoas tenham outros olhos para isso. E aí, em cima disso, você consegue também acordo com outras empresas. Eu diria que existem vários tipos de acordo que podem ser feitos. Nem sempre os acordos precisam, de repente, no caso dos treinadores aí que estão em projetos menores, você pode ter acordos de parcerias que se você não recebe nada, mas você pode economizar, porque você de repente, através daquela parceria, você vai ter os serviços daquela empresa disponíveis, tá? Através de uma cota mensal ou anual, e aí você pode pensar nisso. Mas isso foi outra porta que abriu para o futsal. Então o futsal, à medida que a seleção trouxe uma cota master, a gente viu aí novos parceiros vindo e sendo atraídos. Cara, ele destaca no artigo assim o crescimento do futsal feminino. Então o futsal feminino hoje ele passa por um momento com transmissões na TV. A seleção teve um jogo transmitido pela primeira vez em TV aberta. Daqui a pouco eu vou falar da TV aberta também em relação à Liga Nacional. Marcas que são muito conceituadas e muito envolvidas com o esporte, se interessando pelo futsal e pelo futsal feminino também. Então, se você tem um projeto e existe a possibilidade de você expandir para o futsal feminino, para as mulheres, de você envolver as meninas, é algo que vale a pena e que se eu fosse você, eu faria isso, porque realmente existe um interesse enorme das marcas pelo futsal feminino. Eu acho que as mulheres começam aí, de repente, a viver um momento novo no esporte, um momento onde muitas críticas, muitos estigmas, muitos preconceitos têm sido superados a cada dia, e a cada dia que isso acontece é maior o número de empresas que se interessam por parcerias, por patrocinadores, por apoiar esse esporte. A gente vai ter agora a Copa do Mundo de futebol feminino e pela primeira vez o governo já decretou que vai ser ponto facultativo nos jogos da seleção brasileira. Isso acontece no jogo do futebol masculino na Copa do Mundo e o governo percebeu que as mulheres precisam ter o mesmo tratamento em relação ao time masculino. Claro que a gente precisa avançar muito, mas é uma iniciativa. À medida que você encara o futsal como produto, você pense em um público feminino, é você praticamente duplicar as possibilidades de você aumentar a sua receita, de você ter novos projetos, ter novos parceiros. Aqui ele fala não só dos parceiros novos, mas de parceiros que renovaram. E olha só, uma sugestão que eu dou aqui é que você organize um projeto piloto em relação a parceiros e patrocinadores, porque é muito difícil você, de repente, ter valores aí altos. Então você vai começar com valores pequenos, mas à medida que as coisas vão acontecendo e que vão percebendo que o seu trabalho é um trabalho sério, você vai ter condição de receber mais e desenvolver mais projetos e mais trabalhos, e a qualidade da sua equipe, do seu clube, do trabalho que você desenvolve, com certeza vai ser de excelência, vai melhorar a cada dia. E aqui ele cita um aumento de 80% nas receitas. Tá? Então, à medida que as marcas foram renovando os acordos, renovando porque ficaram satisfeitas, porque tiveram retorno, porque tiveram visibilidade, ou seja, o futsal conseguiu entregar aquilo que as marcas tinham como expectativa. Então, uma coisa é você ter uma expectativa e a outra é você ir para a realidade. Então, o futsal, a expectativa que criou-se em torno da modalidade vem sendo, tá cumprida aí. Na realidade, a gente está vendo que as coisas acontecem e acontecem até mais do que era a expectativa de muita gente. Cara, sobre
E aí a gente tem no meio de tudo isso aí, depois que ele escreveu esse texto que me chamou a atenção e eu só agora eu tô ouvindo falar sobre isso, mas assim, a gente teve duas situações. A primeira delas é um acordo da Liga Nacional, tá, da empresa que faz a gestão da Liga com o UOL, tá, um dos maiores portais aí de notícias que a gente tem, para a transmissão dos jogos da Liga. Então isso é algo muito significativo. A Liga já tem a Sport TV, tem a sua própria TV, tem o pay-per-view, que é uma coisa muito interessante que eu acredito que vai crescer muito também. E agora o UOL também vai transmitir. Cara, isso traz uma concorrência, porque o futsal ele sempre ficou em segundo plano para a TV e para a TV aberta. E aí o que aconteceu? É, Recentemente a Globo anunciou que vai transmitir a final da Liga. Eles fecharam um acordo para a final da Liga Futsal de 2023 sem jogo único, tá? Isso por causa da televisão. Vai ser transmitido ao vivo no dia 17 de dezembro durante a programação do Esporte Espetacular. Então isso é algo que realmente chamou muito a atenção porque a iniciativa da TV aberta ter interesse em algo que até então praticamente ela desprezava, é, chama atenção para aquilo que eu venho falando, que o futsal hoje ele é um produto que, de repente, eu diria que quem precisa do futsal é a TV e não o contrário. Então o futsal tem se valorizado muito graças ao trabalho de muitos dirigentes, muitos clubes, muitas pessoas aí que têm se envolvido para transformar o futsal em um esporte independente de ser olímpico ou não, mas um esporte midiático, um esporte que o público tem interesse, que as crianças também têm interesse e caminhando para esse objetivo que a gente falou no início do vídeo, que é transformar o futsal na NBA do Brasil. Então, isso eu acho que é algo que vai ser inevitável. Dentro de alguns anos a gente vai ter o futsal aí como uma superpotência, como algo que vai girar muito dinheiro, que vai trazer muitos parceiros e que vai fazer com que praticamente o mundo todo olhe para o Brasil para estar assistindo, para estar de repente querendo. Os clubes de outros países que já buscam muitos jogadores aqui vão buscar mais ainda. A gente vai abrir parcerias com países e com empresas internacionais, tudo isso com esse objetivo. Eu acho que é uma coisa muito interessante e apesar de estar longe ainda, mas eu acho que está caminhando e esse caminho ele vai ficar cada vez mais rápido. À medida que o tempo passa, essa distância vai sendo diminuída. Cara, aí tem aqui algumas situações que, além da Liga Nacional de Futsal, que tem uma empresa que faz a gestão, a gente tem a Confederação Brasileira de Futsal, que cuida também dos eventos entre as federações. Então a gente tem a Taça Brasil, tem a Copa do Brasil, tem tanto no feminino quanto no masculino, tem a Supercopa e são todas competições que atraem investidores, atraem parceiros. Para os clubes é muito interessante. Além disso, a gente tem as federações e as ligas estaduais que promovem competições regionais, competições estaduais. Então, o futsal hoje é um esporte que ele tem uma coisa muito importante e que, se o treinador se atentar ao que está próximo dele ali inicialmente, ele vai conseguir desenvolver para o seu projeto uma coisa fundamental, calendário. Então, independente de você ser um clube grande, você ser um clube, você tem que ter um calendário. O que é um calendário? É você saber quantos jogos você vai ter de janeiro a janeiro. É muito importante que você tenha definição de quantos jogos, de cada jogo, quantos jogos você vai ter naquele mês, qual vai ser o período de férias, quando que você vai parar, porque em cima disso você consegue levar para as marcas, tá, um cronograma, um planejamento, algo bem definido. Você consegue aproveitar as datas que estão ali, existem datas comemorativas, existem feriados, então você consegue se programar em relação ao que você vai fazer para promover aquele parceiro, para de repente estar facilitando para que aquela empresa tenha um retorno em cima daquilo que ela investiu
no seu projeto. Sem calendário fica muito difícil. Tá? E aí, gente, a gente tem hoje no calendário, por exemplo, vamos começar pela cidade. Pô, vai atrás para ver, pô, quando que é o campeonato municipal? Tem algum campeonato regional? Tem 2 competições no ano? Tem campeonato para as crianças? Tem feminino? Tá, minha cidade é pequena, eu não tem muita coisa, a gente não consegue várias equipes. Tá, vai para a região. Existem muitas ligas regionais, tá? Claro que. E aí você começa a pensar também em um projeto como eu estou falando aqui, porque à medida que você vai para a região, você precisa viajar, você precisa de repente estar recebendo equipes, então envolve toda uma estrutura. E é o trabalho do treinador no início desenvolver tudo isso. Você não vai ter suporte de profissionais especializados em cada área para te ajudar no início. Então é muito importante que você absorva esse tipo de conhecimento para que você consiga, através, tá, do calendário que você vai ter, proporcionar para a sua equipe, para o seu trabalho, para o seu projeto, o melhor e que você consiga executar tudo aquilo. Tá? Então é muito importante a visão que a gente tem de, primeiro, pesquisa para ver se tem um calendário, desenvolve um projeto, vai atrás, começa a de repente trabalhar nisso, você vai ver que as coisas vão fluir e fluir muito bem. O trabalho fora de quadra que eu tenho feito, que eu tenho auxiliado a muitos treinadores a desenvolverem também, tem tido muito resultado. O treinador começa a ver que muitas vezes a gente estuda, mas essa parte extra quadra é fundamental. E repetindo, você não vai ter no início gente que vai correr atrás para você. E aí, para finalizar, cara, essas ações aqui, elas têm chamado muita atenção do mercado, gerado novas receitas, mas basicamente ela funciona porque ela aumenta a exposição na mídia, ela traz patrocínios sólidos e parcerias estratégicas. Então eu acho que esses 3 pontos são fundamentais quando você pensa em estar elaborando um projeto de parceria. Você precisa pensar o quanto o futsal vai expor essa marca na mídia. Normalmente a gente tem feito uma pesquisa interna dentro da região de atuação da empresa para saber se é viável também, porque muitas vezes a empresa, por mais que ela tenha potencial financeiro, muitas vezes você não vai conseguir retornar aquele investimento e aí depois você não vai ter aquele patrocínio renovado e aí você tem que ir de novo. Então até nisso é interessante pensar se a empresa também tem o perfil, tá? Se você vai agregar valor. Eu acho que os dois lados também, muitas vezes não adianta você ter uma empresa que não tenha o perfil ou que de repente não mostre a cara ali do seu projeto. Eu acho que o futsal ele tem esse viés, é um viés educativo, e você precisa atrair pessoas que também tenham esse perfil e esse lado. Isso vai gerar muito valor, você vai estar trazendo outros parceiros através desse acordo que você faz. Então é preciso pensar muito bem quando você se une a um parceiro, quando você vai de repente estar ligado a outro negócio, a outra parte. Os dois lados precisam aí ter a mesma cara, terem afinidades e terem objetivos em comum. Cara, foi isso. Eu acho que se você tiver mais situações aí onde você tem visto aí coisas diferentes acontecendo, eu achei isso muito interessante, a questão do jogo ao vivo, pela primeira vez, do futsal feminino ser transmitido, a Liga Nacional ao vivo na televisão, parceria da Cota Master para a Liga Nacional, para a Seleção Brasileira, enfim, realmente são situações aí que envolvem todo o futsal mostrado como um produto. Então eu acho que o futsal tem muito a ganhar e eu acho que o treinador tem que se interessar por esse assunto também, tem que saber quais as marcas que pode apoiar seu trabalho, como que ele pode buscar isso, como que ele pode colocar isso dentro do seu trabalho. Cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, faz um comentário, ativa as notificações para receber todas as novidades. A gente vai estar colocando mais assuntos. Eu tenho um assunto muito legal também ainda sobre
futsal como produto, não deu para colocar aqui, mas com certeza eu vou trazer na próxima aula. Foi uma enquete que colocaram aí em um site também, um site parceiro que eu acompanho e gosto muito, e eu vou explorar esse assunto com vocês aqui. Estou coletando informações e pesquisando, mas provavelmente a semana que vem a gente já vai estar vindo com esse assunto. Galera, é isso aí, valeu, obrigado, até a próxima aula.